espiritual é conhecer profundamente a Deus. A gente precisa conhecer a Deus profundamente, porque se nós não conhecermos a Deus profundamente, a gente tem a noção, talvez, de que esteja fazendo a coisa certa, mas a gente não conhece, a gente não sabe, não está fazendo certo. E semana passada ficou muito claro, nós precisamos conhecer a Deus intimamente. Foi isso que o autor do livro falou, nós precisamos conhecer intimamente, ao ponto dele falar assim, como Adão teve relações com Eva, ele conheceu, os dois foram uma só carne, uma só. É assim que nós precisamos conhecer Deus. E eu dei uma palavra na semana passada que eu preciso relembrá-los, eu preciso relembrar o meu coração todas as vezes que a gente escutar a palavra conhecer, a gente tem que meditar nela, porque essa palavra na língua portuguesa ela é muito pobre, ela tem um sentido bem fraco. Por exemplo, na língua portuguesa, conhecer é ficar sabendo ou perceber. Brasileiro é bom de ficar sabendo, né? Ficou sabendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, quero dar outro exemplo hoje. Pelé. Todo mundo no planeta conhece Pelé. Falou Pelé, todo mundo conhece. Nós conhecemos Pelé, certo? A palavra em português conhecer é isso. Ouviu falar, logo eu conheço quem é Pelé. Só que tem a palavra no original, no grego e no hebraico, que é iada. Não tem nada a ver com conhecer do português. O nosso conhecer, eu passei pela pessoa, logo eu conheço ela. Já viu que o brasileiro ele tem um amigo do amigo? Nós somos bons nisso. Eu me lembro que uma vez eu fui no Brasil e a minha estada no Brasil era muito rápido e um amigo meu que estava andando comigo naqueles dias perguntou assim, você já sacou o seu né, pecúlio? PIS? Você já sacou o seu PIS? Eu falei, não sei nem se eu tenho direito. Você está com o seu CPF aí? Estou com o meu CPF aqui. Então deixa eu ver aqui se você pode sacar. Aí eu falei assim, nós vamos na Caixa Econômica. Vamos na Caixa Econômica que eu tenho um amigo que é o gerente. E aí nós fomos lá, o amigo do amigo já chegou assim e falou assim, sabe quem eu sou amigo? Do cachorrão. Aí o cara falou, tu é amigo do cachorrão? Eu sou, beleza, senta aí e tal. Aí dali já digitou, já pegou meu CPF, eu só assinei. Gente, eu passei na frente de um monte de velhinho. Passei na frente de um monte de gente, porque eu conhecia o conhecido do conhecido do conhecido. Na nossa língua portuguesa é assim, conheceu é fulano, é ciclano, e conhecido do conhecido, já conheceu. E às vezes a gente pensa que conhece a Deus por ouvir falar, mas nunca teve uma experiência de salvação, nunca teve uma experiência de transformação, e nunca teve uma experiência íntima com o Senhor Jesus. Porque a gente já ouviu falar, a gente talvez em alguma época da nossa vida, a gente caminhou com Ele, mas muito distante. Esse iada de Deus, no hebraico e no grego, que se refere a conhecer, é conhecer, perceber, notar, observar, descobrir, entender, experimentar, preocupar, respeitar, se deixar descobrir, se familiarizar, se dar conta, de forma intensa e íntima e até com expressões corporais. Gente, é muito vasto esse conhecimento, esse iada de Deus, é intimidade. Eu preciso experimentar Deus na minha vida. Se eu não tiver nenhum relacionamento com Deus, de experimentar Deus na minha vida. E é engraçado que Deus até se deixa se colocar em prova, porque eu preciso andar com Ele, eu preciso conhecer Deus intimamente. Só que daqui o autor do livro agora, ele vai bater mais doído, ele vai apertar mais um pouco e vai nos colocar contra a parede de uma forma que a gente precisa observar
com muito carinho o que ele está querendo dizer. Ele vai decorrendo, depois vai falar que Adão e Eva tiveram intimidade, uma só carne. É isso que a gente precisa ter com Deus, uma só carne. E aí vai também dizer que nós somos esposas de Deus. A Bíblia diz isso, que nós somos esposa de Deus. Então nós pertencemos a Ele e Ele é o nosso esposo. Por isso que ao longo do livro o autor vai dizer assim, e eu quero começar daqui em diante: adultério contra Deus. Essa palavra é muito forte. Adultério contra Deus. Porque pessoas, às vezes, elas são muito sérias, elas não gostam de transgredir a lei, mas isso acaba acontecendo na nossa vida. A gente acaba cometendo adultério contra o Senhor, se Ele é o nosso esposo. Jeremias 3,20 vai falar assim, ó: mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. O próprio Senhor tem falado: vocês têm sido infiéis para comigo. A palavra é dura, a palavra é forte, mas é o que está na Bíblia. Vocês têm sido infiéis, vocês não me conhecem, vocês transgridem a lei sem nenhuma cerimônia. Pensam que me conhecem, mas não conhecem, porque se tivessem me conhecido mesmo de verdade, vocês não fariam isso. Mas também Ezequiel 16:38 diz assim, ó: eu a condenarei com o castigo para mulheres que cometem adultério. Desde o Antigo Testamento, da lei de Moisés, uma mulher pega em ato de adultério, o que acontecia com ela? Ela era apedrejada. Portanto, todos se lembram, quando aquela mulher pega em ato de adultério, Jesus está escrevendo no chão, e aqueles fariseus chegam até Jesus e falam assim: Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério, a lei manda que a gente apedreje ela, porque era lei. Então o sentimento é esse. Todas as vezes que nós estamos pecando, transgredindo, ultrapassando, a sensação é essa, de que nós estamos traindo a Deus. Eu a condenarei com o castigo para mulheres que cometem adultério. Tiago, quando vai se pronunciar a respeito de pecado, que isso é muito sério, Tiago também ele usa essa expressão, Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. O mundo tem atraído vocês, vocês têm caído na armadilha do mundo. E Tiago, sem cerimônia nenhuma, usando de toda a autoridade, ele fala: vocês são adúlteros, porque vocês têm pecado contra o Deus de vocês. Quem quer ser amigo do mundo, não pode ser amigo de Deus. A palavra é forte. O autor, ele vai encontrando caminhos para nos mostrar que realmente o nosso pecado é contra Deus. Portanto, o ser humano, desde Adão, ele tem algo, uma coisa que está dentro dele que é muito peculiar nossa. Quando Eva peca, que o Senhor fala para Adão assim, está em Gênesis 3,8, que diz assim: Adão, aonde tu estás? Ele fala assim: estou com vergonha do Senhor. Adão, está com vergonha por quê? A mulher que tu me deste. A culpa volta para quem? A culpa volta para Deus. Em nenhum momento ele falou assim: não, eu errei, eu fui o errado na situação. Ele coloca a culpa em Deus.
Tiago vai falar: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Provérbios 14:12 diz assim, ó, e isso aqui eu quero deixar muito forte no coração dos adolescentes nessa noite. Há caminho que parece ser certo ao homem, mas o final conduz à morte. Há caminho que é o mais fácil, há caminho que é o mais, é mais tentador, é mais saboroso. Esse caminho conduz à morte, é o que a Bíblia diz em Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Adolescente, então, quero falar o seu coração nessa noite. Todos nós que estamos aqui precisamos ouvir isso, mas adolescente, você fala para ele assim: meu filho, não pega essa rua aqui. Adivinha que rua que ele vai pegar? Aquela que você falou para ele não pegar. Porque há caminhos que parecem ser bons, mas o seu final é morte. Acabou. Escuta. Adolescente, jovem que está aqui nessa noite, eu quero falar um negócio para vocês. Quando pai e mãe falam não, é Deus falando não. Amém? Quando pai fala não, quando mãe fala não, é Deus falando não. Porque eu nunca vi um pai e uma mãe tentar contra a vida de um filho. Há caminhos que parecem ser bons, mas o seu final conduz à morte. E pai e mãe têm uma coisa diferenciada com Deus. Eu levava uma namorada esquisita lá em casa. A minha mãe falava assim: não gostei dessa mulher, não gostei dessa menina. Olha, e dava ruim. E dava ruim. Teve uma que acabou com o nosso Natal, de 87. Ficou guardado na memória. Ela chegou com os parentes lá, acabou com a ceia, acabou com... Não, foi a gente, não. A gente começou a namorar em 89. Acabou com o nosso Natal. Ela batia o olho e falava: não, isso aí não. Isso aí não. Essa aí não. Até que um dia eu apresentei a Jenny para ela, falar: essa aí é para casar. Essa aí é para casar. Porque pai e mãe sabem o caminho, porque a gente consulta a Deus pela vida de vocês. Eu não sei qual é o pai, não sei qual é a mãe aqui que nunca orou para que o seu filho tivesse aquela mulher escolhida por Deus, aquele homem escolhido por Deus. Então o caminho é muito importante na nossa vida. Não vá por qualquer caminho. A palavra diz isso. Porque caminho errado cabe em morte. Mas a Bíblia vai continuar falando, em 2 Coríntios 12:21. E sobre isso aqui eu falo com temor e tremor. Agora eu quero falar para a minha vida e para a sua vida individualmente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. Muitos de vocês não deixaram seus pecados antigos, não se arrependeram de suas impurezas e imoralidades sexuais, nem da ânsia por prazer sexual. O apóstolo Paulo está falando isso para uma igreja. Sim, o apóstolo Paulo, uma pessoa que é conhecido tanto no mundo evangélico quanto no mundo católico, e ele tem no mundo secular, uma força muito grande, porque todo mundo sabia que era um homem que tinha uma mente brilhante, e segundo os historiadores, segundo os teólogos, era um homem que tinha a mente mais parecida com a mente de Cristo. Apesar de ser uma pessoa muito viril, com convicções muito fortes, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó: eu receio por eles, em estar com eles. Eles têm esses adjetivos todos na vida dele, mas eu receio pela minha vida por andar com eles. Gente, isso é muito sério. Se a gente quiser passar largo
do pecado. A gente tem que ter uma mente de Cristo. Como nós teremos uma mente de Cristo se a gente não deixa Cristo moldar o nosso coração, a nossa mente e o nosso caminhar? Por isso aqui na igreja nós estamos numa campanha de orar, de ler a Bíblia toda em um ano. Eu sei que tem criança fazendo, adolescente fazendo, jovem fazendo, adulto fazendo. Temos que orar, temos que memorizar a palavra de Deus, esconder a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque, como diz aquela música, o pecado vem, me chama, toda hora vem de manhã, de tarde, de noite, pega na nossa área de fraqueza, o pecado vem. Mas o apóstolo Paulo tinha uma mente tão brilhante, tão centralizada naquilo que Deus queria, naquilo que Jesus fazia, naquilo que Jesus falava, que ele tinha medo de ser exposto só de estar com pessoas que tinham aquelas práticas. Sabe o que eu vejo com isso? O apóstolo Paulo era um homem como eu e você. Dá para a gente fugir do pecado, sim. Dá para a gente ter uma vida mais santa, sim. Eu sou fraco demais. Todo dia o pecado vem, me chama e eu vou. Todo dia o pecado vem, joga uma isca e eu vou também. Falei semana passada, quero falar para você hoje. A pessoa quando vai dormir e fala: Deus, perdoa-me a multidão de pecado, que crente é esse, pelo amor de Deus? O pecado na minha vida aconteceu. Pedir proteção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quero ver mesmo se você é crente, quando você toma uma fechada no trânsito. O que vem à sua boca? O que vem à sua mente? Quando a gente anda perto de pessoas ímpias, é chato, é ruim, é muito ruim. O pecado às vezes nos agride. Eu tenho um testemunho para contar sobre isso de ontem, do Daniel. Chegando perto de um cara para fazer uma pergunta, ele falou 72 palavrões. Sabe por quê? A Bíblia diz uma coisa que é muito séria: o seu coração fala daquilo que a sua boca está cheia. Se está cheia de pecado, o pecado vai cada vez mais proliferar na nossa vida. Mas se a gente tenta ter uma vida santa, até quando a gente escuta algo, incomoda a nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, eu receio que ao visitá-los outra vez, porque o apóstolo Paulo, quando ia implantar uma igreja, quando ele abria um ponto de pregação, como evangelista, como missionário, ele ia lá, voltava para ver como estava, para dar suporte de novo, para ver o crescimento, para ver como estava a vida espiritual das pessoas. Mas nesse caso aqui ele fala assim, eu receio ao visitá-los outra vez. 2 Coríntios 12, 21 vai dizer assim, muitos de vocês não deixaram seus pecados antigos. Deus não quer ser o número 1, Ele quer ser o único na nossa vida. Eu vou repetir para você, Deus não quer ser o número 1, Ele quer ser o único em nossas vidas, por conta de que se Ele é o número 1, algo depois tira esse ranking da nossa vida. Muito facilmente Ele sai. Não sei se vocês se lembram quando vocês se converteram, quantos aqui são convertidos? Mas quando a gente se converteu, a gente comia a Bíblia, lia a Bíblia, a gente orava no monte de joelho, de cabeça para baixo, onde pudesse estava. Eu ia para qualquer lugar que me chamasse, eu ia. Entregava a Bíblia, folheto, em praça, qualquer lugar eu ia. E até que um dia um irmão falou assim para mim, um diácono da igreja, sabe qual é o dia mais importante de você ir na igreja? Eu falei, não, conta para mim que eu quero saber. É o dia que você está sem vontade. Eu falei, isso não existe. Passou 15 dias. Eu falei, eu não volto mais à igreja. Eu lembrei da palavra dele no meu coração. Eu falei, será que Deus é o número 1 na minha vida?
Deus não quer ser o número um, Ele quer ser o único. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo de novo de adolescente. Deus, ela canta, menina, então teu coração frágil. Eu acho que tem, eu não sei, porque eu não tenho filha mulher, eu não sei dizer. Mas eu sei dos casos, que às vezes a menina quer tirar a vida porque o cara disse não para ela, ou porque o namorado a deixou. Sabe por quê? Deus não é o único na vida dela. Eu estou falando de adolescente, quero falar de jovem, quero falar na minha vida e na sua vida. Deus tem que ser o único na nossa vida. Sou apaixonado pela minha família, mas Deus é o número um na minha vida, não. Deus é o único na minha vida, aquele que eu tenho a salvação, aquele que eu sou melhor para a minha família, porque eu tenho no meu coração. E quando a minha relação com Deus é uma relação mais próxima, o pecado vai embora. Mas o autor do livro vai dizer algumas verdades. Não existe fé verdadeira sem arrependimento. Porque às vezes a pessoa peca, volta, peca de novo, volta, peca de novo. Sabe o que eu entendo? Que existe pecado de estimação na nossa vida, que a gente não tem coragem de confessar ao Senhor ou abandonar. Porque se a gente tem uma fé verdadeira, a gente confessa ao Senhor, abandona e deixa para lá esse pecado, não vai me incomodar mais. Diferença básica, uma diferença que a gente precisa prestar atenção nela. Pessoa sem arrependimento, eu escolho o que é bom, o certo ou melhor para mim. Claro, você tem livre-arbítrio, você tem direito de fazer isso. Deus não vai arrombar o seu coração, não vai pegar a porta do seu coração e abrir, Ele não vai fazer. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aí sim eu estarei contigo. Aí a pessoa pode escolher. Eu escolho o que é bom para mim, o certo ou o melhor. Um crente em Jesus que tem Deus como único Salvador, ele diz assim, eu escolho o que Deus diz que é bom, certo ou melhor para mim. O que Deus diz é que eu vou escolher. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, vai falar outra verdade muito clara, muito certa sobre o que é a mente de Deus e o que é o nosso coração. Você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Parece que às vezes aquela frase que nós falamos, ela é muito certa. Me engana que eu gosto. Mas a palavra de Deus diz assim, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais. A Bíblia já vai dizer aqui para tirar toda dúvida, nem passivo nem ativo, nem ladrões, nem avarentos, mão de porco, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas eu queria destacar aqui essa palavra idólatras. Idolatria é quando a gente tira Deus do centro da nossa vida e coloca qualquer outra coisa que não seja Deus. Isso é idolatria. E às vezes a gente substitui o Deus vivo e verdadeiro por qualquer outra coisa. Simples assim. Negociamos a nossa vida espiritual. Pecado contra Deus. Lucas 13, 24 a 27 diz assim, esforçam-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço.
Nem sei de onde vocês são, afaste-se de mim, todos vocês que praticam mal. Eu falei lá na frente, falei lá no início do culto, não os conheço. Isso tudo vai acontecer porque quando nós tentarmos entrar nessa porta, ele vai falar, eu não te conheço. Sabe por quê? Nós só ouvimos falar de Deus. Nós não caminhamos com Ele todos os dias, de uma forma que preenchesse o nosso coração, que eu fosse íntimo com Deus, a ponto de fazer uma fusão, a ponto de acontecer o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ter a mente de Cristo. Será que Cristo faria isso? Ele não faria, eu também não faço. Como destruir o que rouba a sua força? Como destruir o pecado na sua vida? Joel diz assim, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. Nós precisamos investir tempo na nossa vida de oração, investir tempo na nossa vida devocional, investir tempo na nossa vida diária de leitura da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Eu vou falar para vocês, desesperadamente. Um grande pregador do século passado diz assim, dobre seus joelhos no seu quarto e só saia dali quando você e Deus forem os melhores amigos. Queria que você baixasse a sua cabeça agora, quero orar por sua vida. Quero profetizar algo na sua vida nessa noite. Eu sei que o pecado vem, nos chama, tentação vem, o pecado vem, mas a importância de levarmos uma vida santa diante do Senhor, de falarmos com autoridade tudo aquilo que temos vivido, para pregarmos o Evangelho simples, mas com o poder do Espírito Santo de Deus. Como eu quero tomar posse na minha vida pessoal, de ser como Pedro, onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava, porque ele tinha essa intimidade com Deus, ele conhecia. Eu quero conhecer a Deus para não transgredir contra Ele, porque eu quero e tenho Deus como meu melhor amigo. Não um amigo, mas o único melhor amigo que qualquer ser humano possa ter é Jesus Cristo, aquele que morreu, deu a sua vida para nos tirar do pecado e nos trazer de volta para a vida. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos amou de uma forma tão linda como nós relembramos essa noite. O Senhor entregou o seu Filho na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Queremos confessá-los diante do Senhor, queremos abandoná-los diante do Senhor e queremos ter uma vida reta contigo, Pai. Uma vida de conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo. Nos dê autoridade espiritual para isso, Pai. Para que no dia da convocação celestial, o Senhor olhar para as nossas vidas e falar, servo bom e fiel. Como isso anseia o nosso coração, Pai, o nosso espírito. Dê-nos autoridade espiritual para vencermos o pecado. Que possamos ser conhecidos como uma igreja que luta e vence o pecado em nome de Jesus. Amém. Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus.